Olá, pessoal. Estamos aqui para falarmos um pouco sobre um jogo que desenvolvemos para que os alunos aprendam de forma lúdica e prazerosa sobre a tabela periódica. Bem, esse jogo vai falar sobre a organização dos elementos químicos em 3D para aprender brincando. Então, essa atividade pode ser desenvolvida com qualquer tipo de aluno, qualquer público que esteja estudando sobre a tabela periódica. No primeiro momento, os professores deverão explicar sobre o assunto da tabela periódica para que os alunos se familiarizem com esse conteúdo. A partir do momento que eles tiverem um pouco de familiarização com esse assunto, então aí daremos seguimento ao jogo. O que vamos precisar para o jogo é primeiro, uma tabela periódica. A tabela periódica ela é imprescindível em todos os momentos que o aluno estiver estudando sobre ela. Para que eles vão observar na tabela? Eles vão utilizar se os elementos são metais, se os elementos são semimetais, qual é o grupo ou família que eles estão pertencendo, qual é o período que esse elemento faz parte. Então, tudo isso é muito importante ter a tabela periódica em mãos. Além da tabela periódica, eles vão utilizar alguns elementos, alguns materiais. Esses materiais eles podem ser substituídos por outros que o aluno tiver ali. Então, a nossa sugestão de material que nós fizemos o jogo é tesoura, lápis ou caneta ou lápis de cor, cola quente e pistola de cola quente, caixa de fósforo vazia, né? Para que eles façam esse jogo, eles vão precisar de algumas caixas de fósforo. Então, cada grupo, cada aluno pode ter ali uma quantidade de caixa de fósforo. Régua, folha, que pode ser uma folha de ofício já utilizada, então ele vai utilizar o verso dessa folha, né, para fazer esse experimento, um pedaço de folha. Então ele pode pegar ali uma folha que ele estiver utilizando. Pronto. Como que vai funcionar? A partir do momento que eles já se familiarizaram com a tabela periódica, eles vão criar um esboço com a legenda. Nesse esboço, eles vão fazer aí desenhos representando cada um dos elementos que eles escolheram. Cada grupo ou cada aluno vai escolher. A partir do momento que ele já fizer a sua legenda, o seu esboço, qual vai ser o desenho que ele vai utilizar, aí então ele vai utilizar a sua caixa de fósforo e vai forrar essa caixa de fósforo. Essa caixa de fósforo ela deve ser forrada, toda a caixa de fósforo, toda em um padrão. Então, se for com uma folha marchê, um papel marchê, ou um papel branco, ou independente, ela deve ser todos no mesmo padrão, para que na hora do jogo não tenha uma alteração. Então, a partir do momento que forrou todas as caixas, né, pode utilizar aí a cola quente para fechar, para lacrar, e aí todas as caixas devem estar forradinhas. Aí o que acontece? O aluno ele vai pegar as caixas todas forradas e vai começar a criar, colocar o esboço que ele fez nessa caixa de fósforo. Então ele vai escrever na caixa de fósforo o elemento, vai fazer o desenho que ele escolheu e na lateral ele vai colocar a família e na outra lateral ele vai colocar o período. Então ele vai primeiro escrever com lápis de cor, com lápis, como ele preferiu, que ele tiver no momento. A partir do momento que ele fizer o desenho, colocar todas as informações, então aí ele vai pegar esse mesmo caixa e ele vai passar em alto relevo. Então a gente utilizou a cola quente. Cada pessoa pode utilizar como quiser. Então ele pode pegar, por exemplo, e utilizar um rolinho de papel, enrolar o papel, os pedaços de papéis que sobrar e fazer o mesmo desenho com um rolinho de papel. Ou também pode fazer desenho nesse formato e colocar o próprio palito de fósforo. Então, ele pode ir quebrando o palito de fósforo e fazendo. Desde que esse trabalho tenha alto relevo. Por quê? Para facilitar na hora de alunos que não consigam visualizar, ele também vai ter acesso a esse trabalho. Então, esse trabalho foi pensado para desenvolver com toda a turma. Depois que esse aluno ele fez todo o material em alto relevo, ele deve fazer o material em alto relevo, tanto nas laterais quanto na frente. Então, ele vai fazer o desenho e depois colocar em alto relevo. Após isso, ele vai colocar um pontinho, que esse pontinho quer dizer que ele é a base. Então, toda vez que pegar, ele vai sentir aqui a base desse elemento estar aqui. E aí,
Dentro dessa caixinha de fósforo, ele vai colocar todas as informações. Aqui dentro é o gabarito para esse jogo. Então, a partir do momento que o aluno selecionar um elemento, ele vai dizer qual é o elemento e a gente vai conferir se realmente esse é o elemento. Então, deve ter o mesmo símbolo, o nome do elemento, se ele é um metal, se ele não é um metal, se ele é, qual período, qual é a família. Então, qualquer informação que tiver sobre esse elemento, ele deve ser contido dentro da caixa, para facilitar na hora da conferência. Feito isso, com todos os elementos químicos, então vai começar o jogo. Então, o jogo vai iniciar com todos os elementos virados para baixo, né? Então, todos os elementos vão ser colocados em um tabuleiro ou em uma mesa virado para baixo, misturado, e aí os alunos vão escolher. Então, o aluno vai escolher um elemento, e aí, a partir do momento que ele escolheu esse elemento, ele vai tatear com o seu tato, ele vai tentar descobrir qual é o elemento. Então, se ele descobrir apenas com o tato qual é o elemento, ele vai ganhar uma pontuação. E aí a gente colocou uma pontuação 3. Se ele não descobrir qual é o elemento, ele vai ter acesso a uma segunda chance. Ele pode pedir ajuda aos colegas. E, com a ajuda dos colegas, se ele acertar, ele vai ganhar 2 pontos. Ainda assim, se ele não acertar ou não souber, ele pode ir para a terceira chance. A terceira chance, ele vai poder utilizar a tabela periódica. Então, ele vai olhar na tabela periódica qual é a família, né? Qual é o período e vai dizer qual é o elemento. Se ele acertar, ele ganha 1 ponto. Se ainda assim ele errar, aí ele zera essa chance. Então, o jogo segue, cada aluno vai ter sua chance de escolher e dizer qual é o elemento. A partir do momento que passar 5 jogadas, cada aluno, aí vai ser pontuado, computado qual é o aluno que tem a maior pontuação e esse aluno vai ser o vencedor. Esse jogo pode ser feito em grupo ou também pode ser feito individual. Cada aluno joga sua partida. Então, esse jogo é para que o aluno consiga identificar os elementos químicos na tabela, os elementos que são metálicos, não metálicos, onde eles se encontram, família e período, e também para que eles se familiarizem um pouco mais com a tabela periódica. Não é necessário decorar a tabela periódica, então por isso que a gente vai ter ali as outras chances. Então é claro que o aluno ele vai começar a memorizar alguns elementos que mais aparecem, né, e eles vão poder estar aí se familiarizando com esse tipo de jogo. Eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês desenvolvam esse jogo aí com os seus alunos. Ok? Tchau, tchau, até mais.